Pode tomar o seu assento. Abra a sua Bíblia. No livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, Hebreus capítulo 12. Nós vamos colocar ali no Data Show, mas eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. A minha tradução aqui, a minha versão é a King James, e será colocada ali a King James, mas compare na sua versão. Traga a sua Bíblia, então ligue a sua Bíblia, se você tem um aplicativo, use o celular na igreja somente para ler a Bíblia. Vale você usar o celular aqui para ler a Bíblia. Então vamos lá, capítulo 12 de Hebreus. Tem gente procurando ainda, pelo barulhinho da folha, eu estou percebendo isso, gente procurando, eu aguardo, capítulo 12. Nós temos um tema que é Deus nos corrige para o nosso próprio bem. Vamos repetir? Vamos juntos? Deus nos corrige para o nosso próprio bem. E esse tema, e essa mensagem veio de domingo para cá. Eu preguei domingo à noite e falei que Deus nos corrige, que Deus nos repreende. E no final do culto alguém falou assim: pastor, eu nunca tinha ouvido falar que Deus nos corrige, que Deus nos repreende. Deus não é amor? No final do culto, uma ovelha querida, nova. Falei, mas Deus nos corrige. E Deus nos corrige em amor. E está na Bíblia, em vários livros, provérbios, em vários contextos, dizendo que Deus corrige aquele que Ele ama. E às vezes, os nossos erros e consequências dos nossos erros são o próprio Deus permitindo o erro e trazendo consequência dos nossos próprios erros e Ele nos mostrando a correção. E muitas das vezes, de fato, especificamente, Ele nos corrige, e eu vou provar isso aqui biblicamente. Então vamos lá, a partir do versículo 4, nós vamos ler todo o texto, e depois eu vou especificar, vai ser uma mensagem expositiva, vamos expor o texto. Leremos do 4 ao 15. Vamos juntos então? Ou melhor, deixa eu ler e vocês acompanhem. Vamos lá, acompanhem aí. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina. Deus vos trata como filhos. Ora, qual o filho que não passa pela correção do seu pai? Mas se estáis sem orientação, da qual todos têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, mas bastardos. Além do mais, tinham nossos pais humanos que nos educavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. Porquanto nossos pais nos disciplinavam por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Sendo assim, fortalecei as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Preparai caminhos retos para os vossos pés,
para que aquele que manca não se desvie, pelo contrário, seja curado. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por último, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Só o texto por si só já é bem esclarecido. O texto por si só, a simples leitura da palavra já nos esclarece a ideia de que Deus realmente nos disciplina, nos corrige. Então vamos tentar dissecar, trazer algo, não a mais, mas algo esclarecedor da própria palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá, versículo 4, coloque aí, Marcelo, versículo 4. Quem está na multimídia é o Lucas, né? Luquinhas, só o versículo 4. Vamos juntos? Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. O autor dos Hebreus, que muitos estudiosos defendem que é o apóstolo Paulo, e eu também acredito que tenha sido o apóstolo Paulo, pela questão literária, pela forma das palavras, do jeito que ele escreve as outras cartas, então tudo indica que realmente foi o apóstolo Paulo. Não tem como afirmar isso, todos os estudiosos não afirmam isso, mas há uma linha de estudiosos e comentaristas que defendem o apóstolo Paulo como o escritor da carta aos Hebreus, e eu estou nessa linha. Então vamos imaginar que foi o apóstolo Paulo, ou o autor. Então ele escreve dizendo assim, você ainda não resistiu o pecado, combatendo o pecado até sangrar. Por isso que muitos não conseguem vencer o pecado. Por isso que muitos são facilmente vencidos pelo pecado, porque não lutam, não resistem contra o pecado. E por pecarem, vem a correção. E por errarem, vem Deus corrigindo, pelo fato de não resistirem, não combaterem até o sangue. Meus irmãos, não é fácil resistir o pecado. Humanamente falando, a gente não consegue, nenhum ser humano consegue resistir o pecado por si só. Por isso que as pessoas pecam. E por que crente pecam? Porque não lê a Bíblia, não louva, não adora, não tem uma vida devocional, não tem uma fé robusta para poder enfrentar, resistir o pecado, combater o pecado, porque não é fácil. Porque o pecado nos rodeia o tempo todo, e ele vai tocar na nossa carne. Então a gente tem que lutar e resistir o pecado. Versículo 5. Versículo 5. E estáis esquecidos da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezeis a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido. Foi a palavra que eu usei aqui e assustou o coração daquela irmãzinha. Falei, Deus nos repreende. E eu falei, eu mesmo já fui repreendido pelo Senhor. E ela se assustou com isso. Deus nos repreende, Deus nos corrige, e Deus nos corrige em amor, como um pai corrige o seu filho. Então, meu filho, não desprezeis a disciplina, a correção do Senhor. Quando você errar, pecar, transgredir, quando você sentir que falhou e agora vem a correção, não inibe, não tente ficar chateado ou triste com aquela correção. Ninguém gosta de ser corrigido.
Pergunta ao seu filho quando ele erra e você o corrige, o disciplina, se ele gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Nós também não gostamos. Mas faz parte, a correção faz parte da vida espiritual, da vida com Deus. Então, meu filho, Deus está falando para nós, Deus está falando para você, meu filho, minha filha, não desprezeis, não despreze a disciplina, não despreze a correção, quando por Deus for corrigido. Versículo 6, vamos lá. Pois o Senhor, olha só, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Quem já foi recebido como filho aqui, levante a mão. Glória a Deus. E como que você foi recebido como filho? Reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você era criatura, reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, e agora você se tornou filho. Então você é recebido como filho de Deus. Então, como filho de Deus, o Pai tem todo o direito de te corrigir. O Pai tem todo o direito em amor, em nos corrigir, em nos disciplinar até. Olha o versículo 7. Suportai as dificuldades, aceitando-as como disciplina, porque às vezes as dificuldades que a gente passa são consequências de sementes ruins que plantamos, e Deus está permitindo isso, está nos ensinando, está nos disciplinando, nos corrigindo, sabe para quê? Para a gente nunca mais plantar o tipo de semente que plantamos lá atrás. Deus está falando para a gente assim, ó, eu estou te corrigindo, estou permitindo você passar por essa disciplina, estou permitindo você passar por isso, para que você nunca mais plante esse tipo de semente. Mude, vira a chave, muda a semente, não plante mais. Se plantar, vai passar de novo pela mesma disciplina. E tem gente que só aprende sendo disciplinado, sendo corrigido. Versículo 7 diz: qual filho que não passa pela correção do pai? Qual filho? Quem tem pai vivo aqui? Levante a mão. Seu pai já disciplinou você em algum momento na sua vida? Sim ou não? Foi bom ou foi ruim? É ruim, não é bom. A disciplina não é boa. Mas valeu a pena? Você aprendeu? A gente aprende. Tem pai que não sabe corrigir. Tem pai que não sabe disciplinar. O pai tem que saber. Eu estou falando de disciplina em amor. Eu sempre disciplinei meus filhos em amor. Sempre corrigi os meus filhos em amor. Com severidade, com austeridade até, mas em amor. É para o seu próprio bem. Eu estou fazendo isso porque eu sou seu pai, eu amo você, então você precisa entender isso. Nunca bati nos meus filhos, já ameaçava, eu ameaçava. Tinha uma vara lá, minha de Zuleika, uma vara de goiaba, grande, que a gente limpava aquela vara e deixava assim, ó, próxima à geladeira. A gente só falava assim, ó, vou pegar a vara, hein? Se eu pegar a vara, eu vou te dar umas varadas. Só em ameaçar em pegar a vara. E às vezes a gente pegava a vara, oh, não pai, por favor, já aprendi. Às vezes eu usei as varas, a varinha nas pernas assim, uma varadinha, sabe, de leve. Confesso aos irmãos que a Zuleika usou mais a vara do que eu. Não parece não, mas é brava. A Zuleika, pode perguntar a ela, usou mais a vara do que eu. A Gabriela fala isso, usou mais a vara do que eu, mas valeu. Que varadas abençoadas foram aquelas que a Zuleika deu, que eu não tive coragem de dar. Então, qual filho que não passa pela correção do seu pai? A palavra aqui no grego é
paideia, da onde também vem a palavra pedagogo. O pedagogo é aquele pai que ensina o filho. Pai gogo, aquele que ensina pelo caminho. Então, paideia, vem essa palavra que significa educar para a vida. Disciplinar com propósito, para que haja um aprendizado. Se você nunca disciplinou o seu filho não vai ser preparado para a vida. Tem pais que não educaram o seu filho, sua filha, eles não estão preparados para a vida. E se Deus também não nos disciplinar, não nos corrigir, nós não estamos preparados para a vida espiritual. E muitas das vezes a disciplina dói. Então essa palavra paideia, tem a ideia de educar para a vida, e tem um sentido mais amplo do que simplesmente corrigir por corrigir. Não é corrigir por corrigir, é corrigir com propósito. Deus, como um bom pai, se necessário, vai nos disciplinar, aplicando até penas, sanções. Às vezes Deus tem uma bênção para dar para nós, e às vezes por um ato indisciplinado nosso, Deus segura, Deus retém aquela bênção, está nos corrigindo, não merece, não está preparado, melhora que eu te dou. Isso acontece com a gente, só você está ligado com Deus, que você vai ter consciência, é verdade, Pai, eu não estou preparado para isso. O versículo 13 e 14 do capítulo 5 agora, me ajuda aí, Lucas, capítulo 5 de Hebreus, vamos voltar ali na página, capítulo 5, os versículos 13 e 14, diz assim, ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Tem gente na igreja que ainda é criança na fé, gente adulta, gente às vezes que tem tempo de igreja, 10, 20, 30 anos, mas criança na fé, porque quando foi corrigido, não aprendeu, questionou, quando foi disciplinado, rejeitou a disciplina, e o texto diz, não rejeiteis a disciplina do Senhor, porque Ele está corrigindo e disciplinando em amor. Então continua a criança mimada. Então às vezes, você vê gente crente na igreja, mimado, com tanta experiência de tempo de igreja, porque não aprendeu ainda a disciplina, não aprendeu com o Senhor. Esse texto é muito rico em detalhes. Vamos voltar para o capítulo 12, versículo 8, diz assim, mas se estáis sem orientação, da qual todos se têm tornado participantes, então não sois filhos legítimos, sois bastardos. O texto é forte. Olha, se você se diz filho, e Deus está disciplinando você, está corrigindo você, você rejeita, resmunga, lamenta, reclama, você não é filho. Você não entendeu o que o Pai fez por você, você não entendeu ainda, então você não é filho, porque Deus repreende e corrige seus filhos. E quando Deus percebe que ele não tem nenhuma intimidade, quando Deus percebe que ele não tem vida com ele, que não foi alcançado pela graça ainda, sabe o que acontece? Deus não repreende, porque se repreender vai ser pior, Deus deixa. Por isso que muitos estão aí bastardos, porque não aceitam, não conseguem receber uma disciplina. A disciplina, ela cria caráter, o caráter de Cristo em nós, quando nós somos corrigidos pelo Senhor. Versículo 9,
E nós, vamos ler o versículo 9 para a gente entender aqui. Versículo 9. Além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, e nós o respeitávamos, quanto mais devemos toda a obediência ao Pai dos Espíritos, para então vivermos. A ideia aqui, irmãos, aquele que foi disciplinado pelo seu pai com amor, aquele que foi disciplinado pelo seu pai pelo olhar. Meu pai era tão severo, tão severo, tão severo, que às vezes só o olhar dele machucava. A gente ficava assustado, amedrontado só com o olhar do meu pai. Era um olhar assustador. E eu não estou nem falando desse olhar assustador, mas os meus filhos, eu não quis passar esse olhar assustador do meu pai para os meus filhos. Por que que eu usei menos a vara do que a Zuleika? Porque meus filhos, eu olhava para eles, eles já sabiam. Pai, o senhor não está gostando, né? Eu falei, nem um pouco. Nem um pouco. Só o meu olhar. Os meus filhos já entendiam, respeitavam, deixavam de fazer, não faziam, não iam, só pelo olhar. Eu sei que tem gente aqui que recebeu isso do pai, o olhar, sabe? A presença do pai, da mãe, a disciplina, respeitava e obedecia. Meus filhos nunca tiveram medo do meu olhar, mas sempre amaram, respeitaram o meu olhar e obedeciam somente pelo olhar. É isso que está dizendo aqui o versículo 9. Olha, além do mais, tínhamos nossos pais humanos que nos educavam, nos corrigia, e nós respeitávamos. Nós respeitávamos. Quanto mais devemos respeitar, reverenciar e obedecer a Deus. Sim ou não? Essa é a ideia do versículo 9. Nós respeitávamos os nossos pais, os meus filhos me respeitam até hoje, os seus filhos precisam respeitar vocês, vocês precisam respeitar um ao outro, e nós devemos respeitar, reverenciar e temer ao Senhor, para não sermos corrigidos por Ele. Porque se nós conhecemos a palavra, temos que andar na palavra. Se nós sairmos da palavra, seremos corrigidos. Seremos corrigidos. Respeito e obediência são os componentes básicos da submissão que nos ajudam a entender o temor do Senhor. Lá com o Provérbios 9, capítulo 9, versículo 10, quando Salomão diz, o temor ao Senhor é a chave da sabedoria. Chave abre portas. A chave abre possibilidades. Então, o temor, o respeito ao Senhor é a chave da sabedoria. Em outro texto diz que é o princípio da sabedoria. Então, a gente precisa ter esse discernimento e obedecer ao Senhor, porque a chave é o princípio da sabedoria. Versículo 10, vamos lá. Porquanto nossos pais nos disciplinavam, olha só, por um espaço curto de tempo, da forma que melhor lhes parecia. Deus, entretanto, nos corrige para o nosso bem maior, a fim de que possamos participar, o quê? Plenamente de quê? Se você não aceita a correção de Deus, se você não aceita ser corrigido por Deus, você não tem como participar da santidade de Deus. Então, quando você é corrigido, Deus está te endireitando, Deus está forjando o seu caráter cristão, e você aceita isso, sem reclamar, sem resmungar, e você vai se tornando um cristão autêntico, e agora vai participando da santidade de Deus, dia após dia, no processo da vida. Então, Deus nos corrige para o nosso próprio bem.
a fim de que possamos participar plenamente da sua santidade. Se você não aceita a correção do Senhor, não tem como você participar plenamente da santidade com o Pai. Vamos a Provérbios agora, mais uma vez? Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12. Quem está entendendo perfeitamente essa mensagem, dê um glória a Deus aí. É isso, receba essa mensagem pura, como algo substancial para a sua vida e para o seu coração. Provérbios 3, 11 e 12. Olha só, o sábio Salomão falando. Lá era escritor de Hebreus, que para mim é Paulo. Aqui é o sábio Salomão. Olha bem, filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas, olha só, magoado por causa dessa repreensão, porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Amém, Jesus, ou não amém, Jesus? Queria que você lesse isso, bota aí, 11, versículo 11, Lucas, vamos juntos. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem te sintas magoado por causa da sua repreensão. 12. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Se você errou, se você estava longe do caminho do Senhor, você estava errado. E se você está sendo corrigido agora pelo Senhor, aceita a disciplina. Fica mais suave, dói, mas fica mais suave na vida espiritual. Você está sendo corrigido, disciplinado, é Deus te amando, é Deus te falando, viu filho, eu não falei para você não fazer isso, eu não falei para você não se afastar da minha mesa, eu não falei para você não se afastar da minha presença, eu não falei para você evitar essas más companhias, eu não falei tudo isso, você não me obedeceu, filho, você foi um desobediente, e agora você está sendo corrigido pelas suas próprias consequências. Aceita que dói menos. Vamos lá, Hebreus 12, vamos voltar para Hebreus, versículo 11, está ali já? Tá. Toda correção, diga comigo, toda correção, então, toda correção, de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz o quê? Fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Que coisa linda, quando a gente consegue entender isso. Toda disciplina, toda correção no momento que está sendo aplicado na nossa vida, não traz prazer nenhum para nós, não traz contentamento nenhum, a gente não entende, mas se você tem o discernimento, fique quietinho, aceita a disciplina, aceita a correção, porque isso, olha só, não nos parece ser motivo de alegria, né, de contentamento, mas de frustração. Poxa vida, por que eu estou pagando esse preço? Por que eu estou sofrendo isso? Que frustração, mas você tem que entender, eu errei, eu vacilei, eu disse que não deveria, eu fiz o que não deveria, eu fui aonde não podia, eu cometi, então eu estou sendo corrigido, mas olha só, mais tarde, no entanto, se você aceita, mais tarde, no entanto, isso vai produzir fruto de justiça e paz para a sua alma, para o seu coração, para todos que estão em torno de você, e você vai poder testemunhar isso.
Já pensou nisso? Você testemunhando de que um dia foi disciplinado, foi corrigido por Deus, você aceitou e agora você está discipulando alguém lá no seu PG, por exemplo? Olha, o que você passou, eu já passei por isso. Hoje você não está entendendo, a gente não entende mesmo, seja sincero, a gente não entende mesmo, mas isso produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela, pela disciplina, pela correção, foram disciplinados. Então, toda correção no momento não nos parece boa, mas depois vai produzir frutos de paz e de justiça. Vamos pular para o versículo 14. Esforçai-vos, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos juntos? Esforçai-vos para viver em paz com todos e todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém virá o Senhor. Tem uma tradução mais antiga que diz: se depender de vós, tenhais paz com todos. Se depender de você, tenhais paz com todos. Às vezes não depende da gente, às vezes certas atitudes que a gente toma, certos posicionamentos que a gente é obrigado a ter como pastor, isso às vezes desagrada alguns. Aí não é problema meu. Eu como pastor estou tomando atitude, estou me posicionando e às vezes desagrada um e o outro. A pessoa às vezes não tem paz comigo, mas o que eu posso fazer? Eu não estou fazendo nada por ela e com ela. Eu estou sendo pastor de todos, igualmente. A maioria entende, um ou outro às vezes não entende. E aí? Não depende de mim, depende? Mas o que depender de mim, sempre vai haver paz. Mas tem coisa que não depende de mim. Então, esforçai-vos, e às vezes a gente tem que se esforçar mesmo para ter paz com todas as pessoas. E a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa ninguém verá o Senhor na santificação não é algo lá para o futuro, não é algo para quando você morrer, não é uma palavra escatológica para o final dos tempos, é algo para agora, porque às vezes você não está vendo o Senhor agora na sua vida, porque você está em guerra com as pessoas, tem guerra entre você e alguém, você não aceita disciplina, e você não consegue ver Deus, você não consegue ver o Senhor, você vem na igreja, louva, levanta a mão, mas sai daqui a mesma pessoa que entrou. Então vem quarta-feira, domingo pós domingo, mês pós mês, ano pós ano, e nada muda. Por que nada muda? Porque não tem mudança mesmo, não tem santificação, e você não consegue ver Deus. Tem gente assim dentro das igrejas hoje, chamadas evangélicas, pessoas em plena guerra, sem paz, sem santificação, vivendo um modismo gospel somente de animação, somente momentos de animação. E pensa que as experiências, que os arrepios, está vendo o Senhor. Não, está só emocionada ali, algo emocional. Não está vendo o Senhor, não está ouvindo o Senhor. Então, sem paz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. A formação acadêmica, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, os títulos, o currículo, a formação, nada disso te leva à santificação. Tem pessoa que não tem nenhum título, nenhuma formação acadêmica, e tem uma intimidade com o Senhor maior do que muitos com muitos currículos e títulos, porque isso amplia o seu conhecimento, mas se você não buscar a santificação, você não tem intimidade com o Senhor,
você não vai conhecer o Senhor. Versículo 15, para a gente terminar. Vamos juntos? Vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando a muitos. Tudo vem da disciplina, é o mesmo contexto, não tem como tirar de contexto. Você erra, não aceita a disciplina, é corrigido, e lá, no versículo que eu já li aqui, não lembro qual foi, diz que isso não crie mágoa. Está aqui entre esses versículos que eu já li agora. Não crie mágoa. E agora, especificamente, olha, vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, tem uma tradução mais antiga, raiz de amargura, aqui eu gosto mais dessa, raiz de mágoa venenosa, brote no seu coração, e cause um transtorno, uma contaminação na sua alma, na sua vida, e contamine não só você, mas a todos que estão em sua volta, todos que estão em seu entorno. Então, vigiar para não ser excluído da graça de Deus, porque a graça de Deus, ela sempre vai te alcançar, ela já te alcançou, mas você que se afasta dela. Então, vigie para você não se afastar da graça de Deus. E se afastando da graça de Deus, isso pode ser muito perigoso, porque a raiz de amargura agora vai brotar no seu coração, e você está afastado da graça. E essa raiz de mágoa venenosa brotando no seu coração vai contaminar todo o seu amor, tudo que você tem de bom vai ficar contaminado, vai haver um azedume dentro do seu coração, por causa dessa raiz de mágoa venenosa que você permitiu brotar no seu coração, por se afastar da graça de Deus. Você sabia que o número de pessoas desigrejadas hoje, no mundo, é maior do que as pessoas que estão frequentando igrejas? O número de pessoas fora da igreja hoje é maior do que as pessoas que estão dentro dela. Porque muitas pessoas se magoaram, permitiram a mágoa venenosa entrar no seu coração, se envenenaram, se magoaram, se frustraram, se afastaram da graça. Algumas não aceitaram a correção divina, a correção de Deus, ficaram tristes com isso, se afastaram, se esfriaram, estão lá no mundo, os desigrejados, e ele diz assim: nós não precisamos mais de igreja. É comum você ouvir isso de pessoas, e está assim, milhões e milhões de pessoas lá fora no mundo, que um dia já esteve dentro da igreja, mas não aceitaram a correção, se magoaram, se afastaram da graça, a erva, a raiz de mágoa venenosa entrou no coração, brotou, causou confusão, contaminou tudo, e se afastou, e hoje não querem mais voltar. Muito difícil uma pessoa voltar. É possível. Vimos aqui o caso até do Mateus que está ali. A gente está atendendo ele, tratando ele. Domingo ele veio e confirmou seu retorno. É difícil ou não é difícil, Mateus? Esse retorno. Mas é possível, ele está aqui. Falamos de você ali agora, eu e o pastor Jaime. O Mateus está focado. É isso, foco, está focado. Mas quantos Mateus estão lá fora? Quantos Mateus estão lá fora no mundão? Vamos buscar esses Mateus que estão lá fora, magoados, quem sabe, entristecidos com a gente, com a igreja, com alguém, consigo mesmo. Então, não permita a mágoa venenosa ou a amargura entrar no seu coração para estragar toda a sua comunhão, todo o seu relacionamento com Deus. Aí você não vai ver Deus,
Você não vai conseguir ver Deus, ouvir Deus, porque você está afastado da graça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe sua vida, a minha vida, a nossa igreja, nossas famílias. Vamos louvar o Senhor? Ministério de Louvor, vamos? É bom ler a Bíblia, estudar a Bíblia, né? Receber uma porção de Deus assim, direto do céu para o nosso coração. Vamos ficar de pé? Que Deus abençoe sua vida. Se você estiver sendo corrigido por Deus, aceite. Se você já foi corrigido por Deus, você sabe o que é isso. E se um dia você vier a ser corrigido por Deus, disciplinado por Deus, entenda que faz parte do processo para fazer você crescer, para você ter intimidade com Ele e ver a santidade de Deus. Eu nem sabia que era essa música. Veio fechar com chave de ouro. Vamos louvar o nome do Senhor. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Não quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, da intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar.
quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Senhor Deus, nós não precisamos de formalidade e nem queremos religiosidade. Desejamos uma intimidade com o Senhor a cada dia, em todo tempo, em todo momento. Em nome de Jesus, te agradecemos por essa mensagem, por essa palavra lida e aplicada ao nosso coração. O Senhor é o nosso Pai e nos ama incondicionalmente. O Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. É um Deus que nos corrige, sim, que nos disciplina, sim, em amor, como um pai faz com o filho. Em nome de Jesus, obrigado por entendermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo, leva-nos em paz ao nosso lar. Dá que tenhamos uma boa noite, um bom sono, um restante de semana abençoado e abençoador pela presença do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces consolações do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus na face da terra, mas de uma forma muito especial sobre a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. Amém? Você pode aplaudir a glória do Senhor?